Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Jéssica Cerqueira. Estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através da palavra. E hoje é o nosso 53º dia. Então vamos começar? Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de inscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho, dar aquele joinha e também compartilhar. Assim você semeia na vida de outras pessoas também a palavra do Senhor. Então vamos começar com a nossa oração diária. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Deus, que a tua graça, o teu amor inunda os nossos corações cada dia mais. Que possamos, Senhor, ser insistentes e persistentes, Senhor, em ler a tua palavra dia após dia, Senhor. Porque eu sei o quanto às vezes é difícil, quantas vezes é desafiador, mas que tenhamos este compromisso contigo, assim como o Senhor também tem esse compromisso conosco. Abençoe, Senhor, essa outra pessoa do outro lado da tela, que está ouvindo, que está indo para o trabalho, que está dentro de casa arrumando alguma coisa, enfim, Senhor, nas suas atividades diárias. Vá ao seu encontro e que essa palavra, Senhor, alcance também o seu coração, a sua mente, fazendo aquilo, Senhor, que ela mesma diz, que sejamos transformados através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Então, bora começar o nosso hoje, 53º dia. A leitura de hoje é Levítico capítulo 12 ao capítulo 13, versículo 59. Estamos aqui numa jornada de ensinamentos. Moisés e Arão têm recebido dentro e diante do tabernáculo. Como o povo de Israel tem que seguir os princípios do Senhor. A purificação da mulher depois do parto, capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne de seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se ela tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas, se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Vejamos que aqui Deus dá mais de uma forma para a pessoa se purificar e fazer o sacrifício. Se a pessoa às vezes não pode com o cordeiro, normalmente é alguma ave, e se não pode com alguma ave, é com algum mantimento, que não me lembro agora, flor de farinha que fala, flor de farinha. E aí tem a quantidade de flor de farinha que é ofertado. Que é para eles nesse momento um alimento usado diariamente, que é o alimento para fazer seus pães. A lei acerca da praga da lepra, capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca, e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estender grandemente, depois que for mostrado ao sacerdote para sua purificação,
outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. E quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, e não encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo, ou que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda e lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a mancha, limpo está. E se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando o vermelho, amostrar-se-á então ao sacerdote. E se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em algum lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará. E eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e se o pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a ampola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, eis que o pelo na sua empola se tornou branco, e ela apareceu mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga, que tinha 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. E eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará.
E eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela nasceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas branca na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecerem empolas recolhidas, brancas, bóstela branca é, que floresceu na pele e limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se pelar a frente da sua cabeça, meio calvo é, e limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem-se uma praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta, e o cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em vestes de lã, ou em vestes de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou de pele, ou em qualquer obras de pele, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedeira é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedeira é, com fogo se queimará. Mas, se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará, segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tornou recolhida, depois que for lavada, então a rasgará da veste ou da pele, ou do fio urdido ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com o fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou o fio urdido, ou o tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, e que a praga se retirar, se lavará a segunda vez, e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra das vestes de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, que declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Estudo de hoje, Levítico capítulo 13, versículo 2. A praga de lepra em Levítico 13, versículo 2, refere-se a várias doenças diferentes, inclusive a própria lepra, e era muito temida nos tempos bíblicos. Ao contrário do que chamamos de lepra ou hanseníase nos dias de hoje, algumas dessas doenças eram altamente contagiosas na época. A pior delas lentamente deteriorava o corpo e era fatal na maioria dos casos. Aqueles que contraíam uma dessas enfermidades eram separados de sua família e amigos e colocados em quarentena fora do arraial. Como os sacerdotes eram responsáveis pela saúde do acampamento, era seu dever expulsar e readmitir os leprosos. Se a lepra de alguém parecesse ter sido eliminada, somente o sacerdote podia decidir se essa pessoa estava realmente curada. A hanseníase é uma metáfora adequada para o pecado. Assim como a lepra, este é contagioso.
Ele espalha-se de Eva para Adão, e depois para os seus filhos, e após um tempo, para toda a humanidade. Semelhantemente, a lepra, esse mal destrói o nosso corpo com a morte e também amaldiçoa toda a criação. E da mesma forma que a lepra, o pecado de Adão e Eva separou-os de Deus e um do outro. O pecado é extremamente desagradável e deformante. Por todas essas razões, Paulo incentiva as igrejas a expulsarem pessoas impertinentes da comunidade, em 1 Coríntios capítulo 5. O pecado vai espalhar-se e destruir e dividir uma igreja quando for ignorado. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 29. Um profeta sem honra. Capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Aqui diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Nenhum. Não foi um ou dois, é nenhum. Jesus envia os 12. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. E ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato.
Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Estudo de hoje, Marcos capítulo 6, versículo 11. Para os judeus mais religiosos, era costume sacudir a poeira dos pés depois de terem passado por cidades ou territórios gentios. Essa ação era feita para mostrar como estavam separados de influências e práticas de gentios. Jesus transformou a interpretação desse costume. Ele instruiu os discípulos a sacudir a poeira dos pés depois de deixar uma cidade judaica, como sinal vivo de que desejavam permanecer separados do povo que havia rejeitado Jesus e a sua mensagem. O mestre deixou claro que todos os que ouviram o evangelho eram responsáveis por suas reações a ele. Os discípulos não deveriam responsabilizar-se se a mensagem fosse rejeitada, desde que a tivessem apresentado fielmente. Da mesma forma, devemos apresentar de maneira íntegra a mensagem de Jesus àqueles que conhecemos e encontramos. Esta é a nossa missão. Se for rejeitada por eles, não seremos responsabilizados, pois teremos feito a nossa parte. Orando Salmos. Pense na brevidade de sua vida. Arrependa-se de todo o orgulho por suas vãs realizações. Revista-se da graça divina. Salmo capítulo 39, versículo 1 ao 13. O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e a vaidade da vida. A súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Capítulo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: faze-me, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. E eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. E, na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me, até que me tome alento, antes que me vá, e não sejas mais. Provérbios capítulo 10, versículo 10. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Te espero aqui amanhã para a nossa próxima leitura. E lembre-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Bora semear juntos boas sementes. Tchau!